não adianta, gente. Toda vez que uma série dessas, que o episódio sai semanal, chega ao fim, a única abertura que eu consigo imaginar é reclamando que eu vou passar mais 2 anos sem série. A segunda temporada de Westworld terminou nesse último domingo e, gente, que temporada maravilhosa, né? Eu tenho que admitir que de vez em quando eu ficava meio confusa, não com o que estava acontecendo. Quer dizer, com isso também, né? Porque, afinal, é Westworld. Mas eu tava em dúvida de onde eles queriam chegar. Mas esse último episódio pegou, assim, tudo que eu esperava, juntou numa caixa, colocou um laço, me entregou e ainda me deu mais um monte de lembrancinha. E acho que podemos começar falando da estrutura da temporada, que apesar de eu ouvir muita gente reclamando que não sabia o que estava acontecendo e quando, eu achei que ela teve uma simplicidade maior do que a primeira. A primeira parecia que estava tentando te enganar o tempo inteiro, ser mais esperto, escondendo as coisas, e realmente eles estavam, né? Porque o fato de terem várias linhas do tempo e o William ser o Homem de Preto foram as Pepsi Twists da temporada. Mas aqui, apesar de ainda terem, sim, vários mistérios, parecia que eles estavam tentando te fazer entender um pouquinho mais a cada episódio, em vez de ir te confundindo pra explicar tudo só no último. Então, aqui eles trabalharam muito mais com flashback e a própria edição do episódio ia te mostrando quando eles estavam voltando pra um flashback e não tentando esconder que aquilo era passado ou 2 semanas antes, 30 anos antes, alguma coisa assim. E eu achei esse um jeito muito mais didático de lidar. Eu acho que o que acaba confundindo todo mundo é porque é o Westworld, então todo mundo fica esperando alguma coisa muito mais complicada do que realmente é, ou então o tapete ser puxado de você. Só que a gente já viu que séries que só funcionam à base da surpresa, tipo Lost, realmente não consegue agradar todo mundo no final. Então eles mudaram um pouquinho. Eles te deram o twist, depois pegaram na tua mão e foram te levando até lá pra você descobrir como aquilo aconteceu. E o que eu achei mais legal é que o protagonista dessa temporada foi o Bernard. E foi revelado no último episódio que ele embaralhou as memórias dele pra confundir o pessoal da Delos, o que acabou confundindo a gente também. Então, eu achei isso muito meta, porque ele não sabia, ele foi descobrindo conforme a gente também foi. Eu achei bem genial. E outra coisa que eu adorei, que eles usaram bastante, foi essa questão de flashbacks. Inclusive, eu queria que eles tivessem usado mais o James Delos, o William mais novo e, claro, o meu crush, o Logan, que eu estava toda feliz que ele ia voltar no último episódio. Eu achei que o Ben Barnes ia voltar pra série, mas aí foi revelado que ele era apenas uma inteligência artificial, né? Meio que um sistema operacional dentro da Forja que tomou a fisionomia do Logan, porque provavelmente era o que era mais próximo do James Delos quando eles estavam tentando replicá-lo. Então foi uma forma familiar que ele achou. E também era uma pessoa que, como não voltou mais do parque e já tinha falecido, eles não tinham como criar uma cópia. Então isso foi um detalhe que eu achei muito bem pensado. E cara, essa coerência e essas minúcias de Westworld são o que tornam a série tão boa. Do tipo, algumas falas que parecem ser jogadas e não significar nada, de repente elas ganham todo um propósito. Como as últimas palavras do James Delos quando o Bernard e a Elsie encontraram ele ali no berço, né, na simulação. E ele fala que ele chegou ao fundo do poço e pergunta se eles querem ver o que ele vê. E aí, no último episódio, isso é a última coisa que o Logan falou pro pai dele. É algo que pode passar despercebido muito fácil, mas eles fazem questão de deixar ali pra quem presta atenção. E aí, como é algo tão bem planejado, você vai percebendo as ligações que eles estão fazendo desde lá do primeiro episódio. Quem acompanhou alguns vídeos que eu fiz aqui sobre a série no canal, e infelizmente foram só alguns mesmo, porque eu falhei de fazer de todos os episódios, já que, né, gente, a vida acontece e os boletos chegam e a gente tem que trabalhar pra pagar. Mas nos vídeos que eu fiz sobre o segundo, e eu acho que também sobre o 4º episódio, eu já tinha definido na minha cabeça onde eu queria que eles chegassem, coisas que eu queria que fossem até o final, e realmente aconteceu.
E eu tenho que admitir que eu tô bem orgulhosa de mim mesma de ter matado algumas coisinhas antes da hora. Mas o que eu amo é que ainda assim eles conseguiram me surpreender. Então, por mais que eu já tivesse falado que eu já imaginava o porquê que a mulher do William tinha tirado a vida dela, ou então qual era o objetivo final do parque, o mais importante pra mim era eles confirmarem as temáticas. E esses temas basicamente se resumiam pra mim em relacionamento entre pais e filhos e no quanto o ser humano é realmente livre, o quanto o nosso código genético já está fechado e a gente vai agir daquele jeito como se fosse uma programação de um anfitrião. E, cara, o jeito que eles mesclaram esses dois assuntos no final foi o jeito mais poético e mais Pepsi Twist possível. Assim, bem jeitinho Westworld de ser. E primeiro vamos falar dessa relação de pais e filhos, que é algo que se passa por quase todos os núcleos, se não todos mesmo, né? Porque a gente tem a Maeve com a filha, que é o mais óbvio, e que também é basicamente replicado em Shogun World, com a Kanye e a Sakura. A gente tem o William com a filha, o James Delos com o Logan, e até Dolores e Bernard, por exemplo, que tem uma coisa ali de um ter dado vida pro outro, assim como teve, que foi revelado no 9º episódio, do Ford com a Maeve. E eles usam esses relacionamentos justamente para marcar como os seres humanos são previsíveis e a tragédia que tem por trás disso, porque né, o James Delos sempre volta para aquele momento com o filho dele, e aquela cena pós-crédito que mostra que o William chega naquele momento diversas e diversas vezes, o que, consequentemente, implica que ele matou a filha dele diversas e diversas vezes devido à paranoia dele. Já para os anfitriões, essa relação se mostra um pouco diferente. Por exemplo, com a Maeve, a gente descobre que a programação dela era realmente de sair do parque naquele momento no final da primeira temporada. Mas a filha dela faz com que ela volte, faz com que ela mude. O Bernard, ao ver a Elsie tomar um tiro, também resolve mudar de ideia e trazer a Dolores de volta. Também depois a Dolores resolve trazer o Bernard de volta porque ela descobre que ela precisa dele para que a raça deles continue viva. Então mostra que os anfitriões são capazes de aprender, de tomar decisões diferentes. Então a série bateu muito nessa tecla de que o ser humano é imutável, mas os anfitriões são superiores por eles absorverem esses erros e evoluírem. Porque enquanto a Dolores apenas tentava recriar o Arnold que ela conhecia, ele sempre acabava tendo o mesmo destino, entregando a arma para ela e esperando que ela o matasse. Enquanto que quando ela foi ajustando, provavelmente dando mais complexidade e aumentando o código, ele foi se tornando o Bernard. O Ford fala, se eu não me engano, no 7º episódio, em como os anfitriões são muito melhores que os seres humanos. Eles são seres mais nobres. E realmente os humanos que eles apresentam pra gente não são dos melhores, né? Porque eles são sanguinários, eles têm prazer na violência e eles vão pro parque justamente para mostrar o pior deles e aliviar esse lado. Enquanto que com os anfitriões, eles justamente acordam e tomam consciência pelo caminho do amor, como foi a Maeve com a filha dela, como o Ted fez pela Dolores, e também no que eu acho que foi o meu episódio favorito, o Akeshita e a Kohana. E cara, que episódio maravilhoso, sério. Foi lindo, foi sentimental, ele conseguiu ampliar o escopo da série, mas ainda assim contar uma história muito pessoal. Uma história de amor, sobre família, sobre como às vezes você tem objetivos que são maiores do que a sua perda. Na boa, eu comecei a assistir ele meio distraída, achando que ia ser um episódio filler, que não ia importar tanto, e foi o que mais me prendeu, porque eu acho que o Westworld tá no seu melhor justamente quando ele tá criando esse arco dos personagens e mostrando essas histórias pra gente. Mas outro motivo de eu ter amado muito esse episódio foi porque ele mostrou que apesar de todo o planejamento e toda a genialidade do Ford,
tem coisas que estavam acima dele. Eu amei o fato do Aki ter acordado sozinho, dele não precisar da ajuda de ninguém, disso ter sido algo que não foi programado. Isso tornava ele um dos personagens mais interessantes pra mim. Mas, infelizmente, eu acho que todos aqueles que conseguiram passar pro Além do Vale, ou Vale do Além, não lembro como é a tradução, não vão mais aparecer. A não ser que eles decidam explorar esse lugar de novo, mas eu acho meio difícil. Deixem eles felizes lá. Mas, como eu tava dizendo, eu gostei muito que mostrou que o Ford não é um deus onipresente e onisciente, porque isso era uma coisa que tava me incomodando um pouquinho. Isso me deixa meio irritada em filmes e séries, quando muitas variáveis de um plano tem que acontecer direitinho pra tudo aquilo dar certo. Mas a coerência dessa série é tão boa que até disso eles me convenceram, porque mostra que o Ford estuda o ser humano justamente pra conseguir replicá-lo. E eles falhavam em conseguir isso justamente porque eles pensavam que o ser humano era muito complexo e ele tinha muitas escolhas, ele poderia agir de muitos jeitos, quando na verdade nós somos bem simples e nós somos apenas 10.400 e algumas linhas de código. Então esse momento ajudou muito a explicar do porquê do plano do Ford funcionar direitinho, todo encaixadinho. É muito plausível da gente acreditar, porque é a natureza humana que eles nos mostram. Nós acreditamos que o ser humano vai fazer diferente, vai fazer melhor se tiver outra oportunidade, mas a verdade é que a gente é previsível e nós somos assim mesmo. E nossa, gente, tem tanta coisa ainda pra falar que eu nem sei. Eu já tô super ansiosa pela terceira temporada. Eu quero saber que caminho filosófico eles vão tomar, mas também como eles vão surpreender a gente com isso. Quero saber quem saiu da série, porque eu acho que quem atravessou pro vale, ou então quem morreu mesmo, pelo menos dos humanos, não volta, como o Lee Sizemore, a Emily, porque eu realmente acho que o Will matou a filha de verdade dele ali, versão original. A Charlotte também morreu. A Maeve com certeza volta, ou pela mão dos técnicos, ou pela Dolores, sendo uma daquelas 5 unidades de controle que ela levou na bolsa ali quando tava saindo do parque. Já o Hector, Rodrigo Santoro, meu mozão, provavelmente não volta, assim como a Armistice e a Clementine. O Stubbs deve voltar, e imagino que com um papel ainda maior, porque foi revelado, né, que ele fazia parte desse plano do Ford, ele sabia. Não ficou claro se ele é um anfitrião ou um humano, mas nesse ponto eu acho que tanto faz. Mas também, né, gente, é o Westworld e eles mesmos estabeleceram na série: enquanto a última pessoa que lembrar de você viver, você não vai estar morto. Mas acho que pra esse vídeo já tá bom, embora eu ainda tenha muita coisa pra falar. Então, gente, se vocês quiserem mais vídeos falando dessa segunda temporada de Westworld, por favor, deixem nos comentários, porque eu preciso saber se é algo que realmente vale a pena e que é do interesse de vocês. Então, se vocês quiserem, a gente pode falar da cena pós-crédito e tentar decifrar o que tá acontecendo ali com o William e com a filha. Posso também fazer um vídeo explicando cronologicamente essa segunda temporada e onde estava cada coisa para quem ainda ficou meio confuso. A gente pode tentar especular também como a Dolores vai dominar o mundo na terceira temporada. Mas é isso, se vocês tiverem alguma ideia, deixem aí nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!